Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Hoje quero falar com você sobre a valorização da mulher no contexto profissional. Eu tenho um prazer muito grande em participar como voluntário do programa coordenado, desenvolvido, criado pela Edna Vasselo Goldoni, chamado Instituto IVG, que é um programa chamado Nós por Elas. Quero então inicialmente falar sobre esse magnífico programa, já na sua 15ª versão, na qual existem vários mentores que desenvolvem trabalhos de mentoria para mulheres. É um trabalho desenvolvido exclusivamente para mulheres e que são feitos naturalmente por mentores, homens e mulheres que dão a mentoria, mas destinado especificamente para mulheres. No sentido de valorização, de autoconhecimento, de percepção, porque existem ainda muitos gaps, muitas diferenças, não só em relação a salários, mas em relação à valorização profissional das mulheres no mercado de trabalho. E quero inicialmente falar então sobre o que é esse programa de mentoria para mulheres Nós por Elas, da Edna Vasselo Goldoni ou do IVG, que tem como pilares inspirar, potencializar, fortalecer e transformar com o propósito de contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres que buscam, de alguma maneira, direta ou indireta, um suporte na construção da sua carreira ou de negócios e também dar apoio para aumentar a sua performance, assim como identificar caminhos que lhes permitam alcançar melhores resultados e oportunidades profissionais, visando a equidade de gênero e também desenvolvimento necessários à autonomia e evolução feminina como protagonista da sua própria vida. Porque uma coisa é fato, a conexão com mentores que compartilharão seus conhecimentos e aprendizados, mesmo que por ínfima que seja a estimulação, que seja a conscientização, com os aprendizados, eles vão proporcionar informações, conhecimentos, experiências, enfim, subsídios necessários para que haja essa potencialização das capacidades por meio de reflexões e definição de plano de ação com metas claras e definidas nesse processo de transformação pessoal. Nesse sentido também se consegue a fortalecimento e valorização das competências da própria mulher, a fim de que elas consigam com mais facilidade se colocar numa condição mais proativa em relação à sua própria vida, com novas atitudes e novos conhecimentos. E a meta como um todo é adquirir uma nova visão holística, salientando-se nesse sentido a necessidade de mudança, os caminhos para o crescimento e, naturalmente, conseguindo com muito mais facilidade atingir os seus próprios objetivos de vida. Eu tenho um prazer muito grande em participar desse programa, desse processo, já da sua 15ª versão, e participei de todas elas com muito prazer. Tive o prazer também de conviver um pouco mais com pessoas extraordinárias, né? Desde a Rosa Vergonheft, que é uma das patronesse, o meu querido amigo José Augusto Minarelli, que é também o patrono desse programa, e pessoas extraordinárias, né? Coordenados pela Glaucimar Petkov, lá do Bradesco, que é o patrocinador desse programa fantástico. E nessa linha, eu tenho observado assim, mudanças extraordinárias, porque as mudanças, às vezes, elas são oriundas de um toque, de uma fala, de uma conversa, de um estímulo, de um plano estratégico, de alguma ferramenta apropriada. E o trabalho que se faz nesse sentido, considerando que existe até legislação apoiando mais e mais mulheres assumindo papéis de liderança, então é um momento de as empresas estarem acordadas e abertas para essas possibilidades. Esse investimento se torna cada vez mais necessário. Recebi recentemente um livro, um material, que é o Show Your Worth, ou seja, mostre o seu valor, que fala sobre 8 estratégias internacionais para que as mulheres despontem como líderes no local de trabalho.
Eu achei fantástico porque colide com essa mesma intenção do IVG, que é justamente um livro desenvolvido por Shelmina Babai Abji. E ela diz o seguinte: você é uma das mulheres nos negócios e mulheres na liderança. Ela então aborda várias ideias fundamentais, que são as seguintes. Ela começa dizendo: não subestime a sua capacidade de se tornar uma líder no seu ambiente de trabalho. Depois continua: defina o que significa ter sucesso para você. É como se fosse um guia, uma orientação, um caminho para que as mulheres possam ter consciência sobre essas possibilidades de transformação pessoal. Na sequência, aloque a sua atenção com consciência para obter o máximo de retorno. Depois, encontre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Procure gerar o máximo de valor em tudo aquilo que você faz. Cresça diariamente, saindo continuamente da sua zona de conforto. Construa relacionamentos profundos e significativos para apoiar o seu sucesso, as suas realizações. Crie a sua marca de liderança. E por último, ao conquistar um cargo de liderança, abra caminhos para que outras mulheres também cheguem lá, no sentido da sororidade, no sentido de apoio. Por isso, então, é comum as mulheres enfrentarem desvantagens no lugar de trabalho ou na sua vida profissional. Mas à medida que mais e mais mulheres alcançam posições de liderança, elas tornam o caminho um pouco mais fácil para que quem as segue e os seus passos nesse sentido. A Shelmina, que é a autora desse livro, Mostre o Seu Valor, ela, a sua história, era uma mulher de cor, imigrante, mãe solteira, saiu da pobreza na Tanzânia para se tornar depois vice-presidente da IBM. A sua mensagem para mulheres é clara. Ela diz que você pode ter sucesso como líder, alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais e ainda ajudar a derrubar estereótipos e preconceitos. A Bji fornece passos específicos com conhecimento de causa, porque ela viveu isso tudo, e fala para quem deseja alcançar um papel de liderança, juntamente com muito incentivo empático, especialmente para as mulheres minorias. E vamos então abordar um pouquinho sobre cada uma dessas abordagens que ela fez, das 8 que ela aponta no seu livro. E a primeira delas é: não subestime a sua capacidade de se tornar uma líder no seu ambiente de trabalho. Porque ela diz o seguinte: as mulheres costumam enfrentar preconceitos de gênero no local de trabalho que podem minar a sua confiança como aspirantes a papéis de liderança. Contudo, assim ela diz para as mulheres, você é plenamente capaz de superar a misoginia, ou seja, ódio em relação às mulheres, preconceitos em relação a mulheres, e ajudar a derrubar estereótipos. E se a sua inspiração é aprender mais sobre liderança, você já possui as habilidades essenciais para se tornar uma líder. Reconhecer o seu papel e dar passos práticos para desenvolvê-lo. Todo o restante pode ser aprendido. Na sequência ela fala: defina o que significa ter sucesso para você. E ela aconselha: você é responsável pelo sucesso, então comece definindo o que significa para você ser bem-sucedida. Leve em consideração a opinião de outras pessoas, principalmente as de sua confiança, mas tome você mesma a decisão final. Somente você entende os seus sonhos. O que você teria orgulho de realizar? Certifique-se de que a sua definição de sucesso esteja alinhada aos seus valores fundamentais. Mire alto e defina metas profissionais e também pessoais que tenham alto poder de crescimento. Depois ela fala: aloque a sua atenção com consciência para obter o máximo possível de retorno. A sua capacidade de atenção é o seu bem mais valioso. Por isso ela aconselha que invista nela, ou seja, na sua capacidade de atenção, todos os dias, para obter retornos máximos. Você pode e deve aprender a dizer não,
para proteger o seu poder de atenção, direcionando as coisas que você sente que valem de fato a pena. Ela aconselha ainda: crie um plano de sucesso pessoal, uma lista de prioridades para orientar a forma como você estrutura a sua rotina diária. Deixe de estar ocupada, torne-se produtiva, reserve um tempo para recarregar as energias e manter a sua produtividade em alta. Próxima orientação: encontre o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, principalmente para as mulheres que têm a vida assim, 3 praticamente espaços, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar do trabalho. Então ela sugere: prospere em todas as áreas da sua vida, buscando intencionalmente o equilíbrio. Alcançar o equilíbrio irá ajudar você a manter baixos os seus níveis de estresse, afastando naturalmente o esgotamento e aumentando a sua produtividade e engajamento no trabalho. Para encontrar esse ponto ideal, ela diz que é melhor você priorizar a sua carreira e a vida pessoal para que nenhuma área se sobreponha à outra. Ter um bom equilíbrio entre vida profissional e pessoal não significa achar uma fórmula perfeita. Significa praticar as artes da fluidez, adaptabilidade e também aceitação. Aconselho ainda: procure gerar o máximo de valor em tudo aquilo que você faz. O que ela diz com essa sugestão? Ela aborda da seguinte maneira: encare cada interação como uma oportunidade para criar o valor e defina a intenção de maximizar e demonstrar esse valor para a organização, para os stakeholders, ou seja, para as pessoas que estão relacionadas direto ou indiretamente com o seu trabalho, em especial você mesma. Pare de subestimar o seu próprio valor. Internalize que você tem competência e coisas valiosas para fazer e para dizer. Essa mentalidade ajuda as mulheres e minorias que enfrentam estereótipos e preconceitos a resistir à intimidação e projeções negativas e ter um desempenho máximo. Ao serem bem-sucedidas, ajudam a derrubar essas barreiras de forma natural, de forma fluida. Outro ponto é: cresça diariamente, saindo continuadamente da sua zona de conforto. Então ela faz a proposta de que a crescer a sua capacidade máxima por meio de cada interação e experiência, o seu crescimento irá abrir novas situações potenciais. Por isso, ela diz, esteja disposta a sair da sua zona de conforto. Para Abhi, o sucesso significou sair da função familiar de vendas de hardware, no caso dela, da história dela, para uma área completamente nova. O negócio de serviços em rápido crescimento na IBM. Quando ela começou, não conseguia entender os jargões, as siglas dos seus colegas e tinha certeza na cabeça dela que ela fracassaria. Ao invés de desistir, ela aplicou o seu consciente, o seu potencial, que mudou os seus pensamentos e interiorizou o fato de que esse desconforto significa também crescimento. Porque ela fala assim: crescimento e conforto não coexistem. Aliás, essa é uma frase de Ginni Rometty, ex-CEO, presidente do conselho das IBM. Crescimento e conforto não coexistem. Todo crescimento gera um certo desconforto. Ela sugere então que você deva ter paciência consigo mesma, reserve um tempo para aprender e pedir ajuda se for necessário. Seja resiliente e busque novas oportunidades para ultrapassar os limites da sua zona de conforto. Você pode ter sucesso de maneiras que nunca imaginou. E o melhor, os seus níveis de confiança vão disparar. Diz ela ainda: construa relacionamentos profundos e significativos para apoiar o seu sucesso e realizações. O sucesso da sua carreira depende de relacionamentos, principalmente com chefes, mentores, patrocinadores e colegas. O seu relacionamento com o superior imediato é o mais importante na sua carreira. Seja proativa. Não espere pelo chefe para construir um relacionamento. Ninguém é perfeito, mas todos temos pontos fortes. Identifique-os e procure sempre fazer uma avaliação positiva sobre ele, ou caso ela.
O seu relacionamento consigo mesma irá determinar e definir a qualidade de todos os demais relacionamentos. Eu estou me sentindo como aquela pessoa que lê horóscopo, porque eu vejo assim o quão importantes são esses conselhos e quão profundas são essas sugestões dessa autora, que é a Shalmina Babai-Abji, palestrante motivacional, investidora também, que é presidente da IBM. Mas ela continua, ela fala assim: crie a sua marca de liderança. E ela diz então: a sua marca pessoal reflete o que as pessoas pensam sobre você e afeta a forma como elas pretendem apoiar e reconhecer o seu trabalho e também investir na sua vida. Criar a sua marca não significa manipular o que as pessoas devem pensar de você, mas sim significa se tornar a profissional que você sempre sonhou, a desenvolver a sua autoconsciência necessária para garantir que as impressões que você causa estejam alinhadas a essa identidade. A sua marca pode e deve refletir as suas qualidades pessoais, autênticas e também individuais. Essas características irão diferenciar você no meio da acirrada competitividade por cargos de liderança. É somente quando você conhece o seu valor que você pode mostrar o valor que você tem. Parece óbvio, mas é tão simples isso, não é verdade? E por último, ela fala assim: ao conquistar um cargo de liderança, que você abra caminho para outras mulheres também cheguem lá, para que elas também possam chegar lá. Assim que você se tornar uma líder, comece a ajudar outras mulheres a progredir nas suas carreiras também, treinando, preparando, conversando, apoiando, fazendo trabalho de mentoria, porque ela então apoia e diz que assim que uma líder começa a ajudar outras mulheres a progredir nas suas carreiras, além de ter o prazer de ajudar, você vai gerar sentimentos de sucesso, gratidão e apreço. Porque a liderança é uma responsabilidade, um dom e uma oportunidade para criar um impacto que jamais poderá ser medido, um impacto que pode durar gerações. Por isso a sugestão da Abdi é assim: sirva de modelo para outras mulheres que vão observar o seu sucesso e mirar em você, ter você como inspiração para que possam brilhar sob pressão para impactar todas aquelas pessoas dispostas a seguir os seus próprios passos. Eu vejo assim como um movimento inevitável esse crescimento das mulheres no contexto profissional, em especial em cargos de liderança. Porque antes eu entendia assim: mas as mulheres que querem, elas vão à luta, fazem todo um esforço e acabam chegando lá. Mas também percebo que existe toda uma cultura, uma tradição significativamente machista que impede, que de alguma maneira bloqueia e cria condições que dificultam a ascensão e o protagonismo feminino. Não só as mulheres, mas também nós, homens, que entendemos que as capacidades estão em cada um e cabe a cada um desenvolver essas próprias capacidades. Mas entendo que também devemos quebrar umas regras aí, ou questões, não regras, mas questões de cultura que foram se definindo como regras ao longo do tempo. E que ao quebrar essas barreiras, obviamente nós vamos ter parceiras significativas e muito especiais no processo não só da liderança, mas na condução das nossas empresas, das nossas famílias, nas condições até em cargos políticos, em cargos até de gestão administrativa e também dentro num seio de dignamente representar uma determinada coletividade, como políticas, como pessoas nos representando no Senado, no contexto de Câmara de Vereadores, câmaras de deputados e também, por que não, no Senado. Mais e mais mulheres, penso que farão toda uma diferença para que tenhamos maior qualidade de vida na nossa vida, no nosso país. Nós ficamos por aqui com essas sugestões, essas informações, considerando que as empresas mais e mais estão acordando e percebendo que é uma mudança inevitável e irrefutável. Então que estejamos alinhados nesse processo de objetivos. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva,
com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.